De manhã nós lemos a biografia, a autobiografia de Silathiar Maharaj, né? E hoje a correria não deu tempo para eu postar no grupo do templo sobre a biografia dele, mas a biografia dele está no site internacional, né? Qualquer um pode entrar lá e clicar em cima da foto dele que entra a biografia. Eu vou falar rapidamente, que a gente está atrasado, né? Sobre a vida dele, porque Srila Govinda Maharaj falou que é muito auspicioso nós sabermos, né, sobre a vida do Acharya, ou a vida do grande personalidade que está aparecendo ou desaparecendo. Então, Silathiar Maharaj, para fazer um resumo breve, segundo a sua biografia, autobiografia, ele era um rapaz muito simples, né, de família também não muito, né, abastada, uma família simples. E o pai dele era político e a mãe dele era religiosa. O pai dele não era religioso, mas a mãe dele era religiosa, não Gaudiya Vaishnava. Né? É um hindu, né? O hindu tem aquela cultura tal, mas não era Gaudiya Vaishnava. E desde criança, Silathiar Maharaj, ele tinha essa tendência, né? E ele queria ler o Gita, ele ia ler o Gita no templo da casa dele, mas o pai dele não gostava disso. O pai dele era contra. E o pai dele foi viajar uma vez, porque o pai dele viajava muito, e quando o pai dele estava viajando, ele foi no quarto do pai, pegou o dote do pai e colocou o dote. Então ele tomava banho de manhã, ele colocava a tilaka no corpo e colocava o dote e ele ia ler o Bhagavad Gita no templo da casa dele. Quando o pai dele voltou para casa, deu uma bronca muito grande na mãe e falou: quem está usando meu dote? E ele, inclusive, tirou o Bhagavad Gita, escondeu o Bhagavad Gita de Silathiar Maharaj, né? Mas Silathiar Maharaj, ele passou por vários testes, desde criança, né? A gente, quando passa por algum teste, a gente já desiste, a gente fala, não dá, eu não sou para a consciência de Krishna, né? Mas até um grande acharya, um grande guru, ele passou por testes, claro. E aí, ele não tinha a vocação de casar, ele não queria casar, ele tinha a visão do casamento como algo não bom. Não que era ruim, mas não era bom. Ele tinha essa visão. Não era ruim, mas não era bom. Então ele tinha essa visão. E aí a mãe dele, normalmente na Índia, né, não sei se é ainda até hoje, mas a mãe sempre quer que o filho case, arrumar o casamento para o filho, né, tudo. Nenhuma mãe quer que o filho seja brahmachari, nenhuma mãe quer que o filho seja sannyasi. O próprio Silathiar Maharaj falou isso, né? E aí o que aconteceu? A mãe dele, um dia ele chegou em casa e a mãe dele não tinha feito a comida para ele. E aí quando ele falou, mãe, cadê a comida? Aí a mãe dele falou, você não quer casar, então vai fazer a comida. Né? E ela não lavava mais a roupa para ele. E, na verdade, o que ele fez? Ele saiu de casa. Ele alugou um local lá, um centro um centro de estudo, né? Ele dava aula particular. E ele colocou uma placa bem grande, ele fala assim, eu ensino física, química, matemática, eu ensino gramática inglesa, eu ensino gramática bengali, né? Então ele era história e geografia, que eu me lembro mais ou menos, acho que é isso, né? E aí ele pegou, e os alunos ficaram assim, abismados, como que o professor dá aula de tudo? E aí ele foi testado, chegou um aluno e falou assim para ele, qual a tua graduação? Qual o teu diploma? Ele falou, eu sou formado, ele falou, em matemática, né, e tal, e ele também era advogado, né, e aí o menino começou a questionar ele sobre gramática inglesa, e ele falou o que ele falou, né, claro, né, o rapaz, ele se convenceu de Silathiar Maharaj, e ele dava aula desde os 15 anos, garotos de 15 anos, até pós-graduação, ele dava aula para todo mundo. E ele falou que em uma semana ele tinha 250 alunos. Veja só a capacidade de Silathiar Maharaj, né? E ele ganhava 50 rúpias cada aluno. Na época, isso na década, foi em 90, alguma coisa assim, 91, né? E aí você multiplica 50 por 250, dá 12.500 rúpias, né? A Vraja, que é matemática, eu acho que é isso, dá 12.500. Você imagina você ganhar 12.500 rúpias em 1990, 91. E aí ele estava dormindo um dia, na verdade um dia ele não conseguiu dormir, ele estava assim sem sono, ele não conseguiu dormir,
E ele estava naquele estado, assim, que estava quase dormindo, ele escutou uma Kashiduani. A Kashiduani é uma voz que vem do mundo transcendental, né? E aí ele escutou a Kashiduani falando assim, Govinda Maharaj está sozinho. Govinda Maharaj está sozinho. Né? E aí ele dormiu, mas ele ficou pensando aquilo. Aí ele levantou de manhã e ele falou que nunca escovou o dente fora da escola lá, porque ele morava na escola, né, também. Ele saiu de casa, ele morava lá na escola e dava aula. E aí ele saiu de casa com a escova de dente na mão, o Punjab e uma calça. E ele saiu andando. E aí ele foi perto de uma ponte, que ele fala até o nome, né, mas eu não lembro, e dessa ponte dá para ver as cúpulas do templo de Koladwipi, o templo que está o Samadhi Mandini Gurudev e Guru Maharaj, né? E aí ele olhou e falou, vou lá no templo. Só que ele fala que a porta do templo, na época, é onde hoje eu não sei, né, mas é onde era a venda de livros, onde dormem os brahmacharis, né? Você de frente para o templo é bem do lado esquerdo, assim, né? A Bímola conhece bem, enfim, tem vários que conhecem aqui, né? E aí ele ficou lá, o portão estava fechado, depois de uma hora vem o brahmachari, falou, o que você quer? Né? Aí ele falou assim, eu quero participar, eu quero entrar no templo. Aí o brahmachari pegou e foi embora. Perguntou para ele qual era a profissão dele, ele falou, sou advogado. Aí foi embora. Aí depois de muito tempo, vem um outro brahmachari, também questionou ele, o que você está fazendo aqui? Né? E ele falou, sou advogado. E o que mais? Qual a sua profissão? Sou advogado, sou professor. Ele falou. Aí o brahmachari falou, mas aqui não é o seu lugar. Aqui nós, quer dizer, imagina nós, né? A gente entra aqui no templo, a gente bate na campainha aqui, né? Você vai no templo, aí você fala assim, qual a tua profissão? Eu sou professor de matemática, sei lá, eu sou isso, o outro é isso, o outro é aquilo, né? Aí eu chego aqui e falo assim, não, aqui não é outro lugar. Né? Você nunca mais volta, né? Mas a Acharya Maharaj ficou lá. Depois de muito tempo, chegou o primeiro brahmachari que tinha vindo abordar ele e falou, você já comeu? Ele falou, não. Aí ele falou, então vamos entrar, porque esse brahmachari também não tinha comido. Tinha um prato de praçada lá reservado para ele, e na hora que a Acharya Maharaj foi com ele estava dividindo metade e metade do prato, né? Aí a Acharya Maharaj falou, não, você vai ficar com muito pouco. Ele falou, não, come aí. Aí a Acharya Maharaj comeu. E aí a Acharya Maharaj, ele falou, o que você quer? Ele falou, né, eu quero ficar aqui. A Acharya Maharaj falou. Aí tinha Damodar Maharaj, que era quem coordenava o templo lá, né? Dizem que ele era muito rígido, né? Quando ele estava em Púria, a Bímola deve ter conhecido bem ele, né? E vai ver que é, né? Vai ver que é, né? Vai ver que é. E aí Gurudeva falou que ele era muito rígido, ele administrava o tempo de Puri, tudo andava redondinho, mas ele era muito rígido, né? Ele pedia a nota fiscal para o cara que vendia tempero na rua, né? Ele pedia para prestar conta para o templo, né? Você imagina, o cara que está na rua vendendo, sei lá, pimenta, não, eu quero um recibo, eu quero uma nota fiscal, né? E aí foram falar com o Damodara Maharaj, né? Ele quer ficar aqui. A Damodara Maharaj não gostou muito. A primeira instância, assim, ele não gostou. Mas aí foi insistido, né, que não, ele quer ficar e tal. Aí ele falou, tudo bem, então ele faz o serviço que todo mundo faz aqui. E Gurudeva estava no primeiro tour mundial, em 92, isso. E Gurudeva não estava no templo, né, na época. E aí Srila Maharaj fala que recebeu um dote, ele ficou um mês com o mesmo dote, né? E ele só tinha um dote, porque ele não podia usar a roupa. Na Índia, né, pelo menos a última vez que eu fui lá em Koladwipi, né, em 2014, ninguém podia andar sem dote dentro do templo. Se fosse aqui hoje, ninguém ia entrar no templo. Né, porque era, acho que Madhusudana Maharaj que coordenava na época, né, que era, esqueci o nome dele, né? Mas ele coordenava. Então, o Srila Maharaj ficou um mês com o mesmo dote. O que ele fazia? Ele, na hora do almoço, que todo mundo vai dar uma descansada e tal, ele lavava o dote, ele punha a calça e o Punjab dele, que ele veio da casa dele, aí secava, na Índia é muito calor, né? Secava, ele botava o mesmo dote. E ele dormiu durante 3 anos num colchão, no chão, num colchão de palha de coco. Aquelas fibras, né, de coco, sem lençol, sem nada. Sem travesseiro, olha só a austeridade, né? E aí ele falou que Gurudeva chegou.
Aí Gurudeva chegou, apresentaram ele para Gurudeva, e Gurudeva começou a conversar com ele. E ele já estava com o primeiro serviço de ir nas plantações de arroz, que na época, não sei se hoje tem, mas na época tinha muita plantação de arroz, né? E aí ele foi encarregado de ir nos locais e tal. Aí Gurudeva falou assim, o que você está fazendo? Ele falou, eu estou indo nos locais, nas fazendas de arroz. Aí Gurudeva falou, você sabe chegar lá sozinho? Ele falou, sei. Ele falou, me levaram a primeira vez, eu vou sozinho agora. Né? Ele achou que eu conseguia ir sozinho. Aí Gurudeva falou assim, você sabe o nome de cada localidade? Ele falou, sei. Ele falou o nome de cada uma. E você sabe o administrador de cada local? Ele falou, sei. E a Gurudeva ficou muito feliz com ele, dessas respostas. Né? Ele era muito inteligente, né, Siddhartha Maharaj, e capacitado, enfim. Né? E aí ele começou a servir Gurudeva, e começou a aumentar a responsabilidade, e aumentar a responsabilidade. E aí um dia Gurudeva virou para ele e falou assim, você não vai casar? Ele falou, não, eu não quero casar, Gurudeva. Gurudeva falou, então você vai receber sannyasi. Então você vai receber sannyasi. E aí ele falou, eu posso ficar 24 horas pensando? Gurudeva falou, tudo bem. Aí passou 24, passou 48 horas, passou 72 horas, 3 dias, e ele não dava resposta para Gurudeva. Aí Gurudeva falou, e aí? Gurudeva falou, só que Gurudeva antes tinha falado com Ramadidi, a irmã de Srila Bhaktisiddhanta, de Srila Siddhartha Maharaj. E aí ela falou, se você tem que arrumar um sucessor. Você tem que ter agora, já começar a arrumar um acharya sucessor, né? E aí Gurudeva falou, não, você vai receber sannyasi. E a Acharya Maharaj falou, mas eu não sou qualificado. Mas se o senhor falar, eu faço. Eu sou como uma cabra, ele falou, se você quiser cortar minha cabeça, cortar meu rabo, tudo bem, ele falou, né? Isso é rendição ao guru, né? O que o guru fala, você faz, é diferente da gente, pelo menos eu, né? Então, e aí Siddhartha Maharaj, né, recebeu o sannyasi, e o nome dele de iniciado era Vinoda, eu não lembro o segundo nome, Brahmachari, né, que era o nome dele de iniciado na primeira iniciação. E aí, se lá, Govinda Maharaj deu o nome para ele qual? Se lá não, né, na época era Sripa Bhakti Nirmal Acharya Maharaj. O que quer dizer o nome dele? Acharya é aquele que ensina, por exemplo. Bhakti Nirmal é a devoção pura. Então, o nome dele é aquele que ensina, por exemplo, a devoção pura. Né? Ele não tava querendo falar Preyo Kata. Preyo Kata falou que a pessoa quer ouvir. Tem muita gente hoje falando Preyo Kata. Né? Você vê o público aqui, e aí você fala, eu não posso falar aquilo lá porque eu vou perder esse discípulo. Eu não posso falar aquilo lá porque a pessoa não vem mais. E Siddhartha Maharaj, ele era reto e direto. Né? Não tinha onda, não tinha dando volta, não tinha eufemismo, entendeu? Ele falava a verdade, Sreyo Kata, né? É o que o guru dele falava, o que o Paranguru falava, e todo, até chegar em Rupa Goswami, né? E aí Gurudeva começou a dar mais funções para ele, e Sripata Tapasi Maharaj falou para mim uma vez, que logo que Siddhartha Maharaj assumiu a posição de guru, né? Ele falou, siga ele. Sripata Tapasi Maharaj falou para mim, siga ele. E falou para Govinda Mohini também, a esposa dele, do Bhuva, na época, né? Siga Siddhartha Maharaj. Tem vários acharyas, mas você vai seguir ele. E, né, ele falou para mim, falou para Govinda, não sei se ele falou para mais alguém, mas ele falou isso para a gente. E ele falou, quando ele recebeu o nome de Acharya Maharaj, eu sabia que ele ia ser o sucessor. Porque nenhum guru dá um nome para o discípulo de Acharya Maharaj, se não for o sucessor dele. Né? Então, o Bhuvana Tapasi Maharaj tinha essa convicção bem antes. Né? E Siddhartha Maharaj serviu Gurudeva durante muito tempo, né? Desde, na verdade, acho que 92, que ele entrou na missão, 91, até 2010, quando o Gurudeva abandonou o corpo. Mas ele continuou servindo, claro, mesmo o Gurudeva não tendo abandonado o corpo. E o primeiro serviço que ele fez foi a construção, assim, foi o Goshala. Ele falou que o Goshala, as vacas estavam num lugar meio apertado, e aí ele pegou e Gurudeva falou, vai construir o Goshala. Só que Gurudeva falou para Damodar Maharaj. Olha para quem que ele foi falar, para Damodar Maharaj. Falou, não dê R$1, não dê uma rúpia para ele, não dê um dinheiro para ele. Ele tem que se virar e construir sem um dinheiro. E aí ele começou a pedir dinheiro emprestado, e ele fez o Goshala. E Gurudeva já começou a ficar feliz. E aí ele construiu o Govinda Kunda, todo mundo sabe isso. Ele colocou mármore no Govinda Kunda antes
Dantipati tomar o templo, né? E aí ele construiu o Samadhi de Gurudeva, de Srila Govinda Maharaj, né? Que todo mundo metia o pau nele, ele construiu. Ele falou, e quem falou mal de mim? Ele falou, a gente sabe quem é, né? Não precisa falar o nome aqui, todo mundo sabe quem falou mal dele. Ele falou, não deu R$1, 1 rúpia para comprar um tijolo, mas falou mal que eu estava construindo Samadhi de Gurudeva. Então, o pessoal atacando ele a vida inteira, todo mundo com inveja, né? A inveja, Krishna não aceita inveja. A única coisa que Krishna não aceita de nós é a inveja. Ele aceita a luxúria, ele aceita o ego, ele aceita a loucura, ele aceita a cobiça para você usar para Deus, mas a inveja ele não aceita. E até hoje tem gente com inveja dele, que tem gente até hoje falando mal dele, ele já abandonou o corpo há 2 anos, tem gente que não aceita a posição que Gurudeva deu para ele. Nós vamos ler depois o livro. Na verdade, não vamos ler o livro, né? Vamos ler 2 ou 3 trechos de Gurudeva curtinhos, do Upadeshi 1, orientação 1, que Govinda Maharaj escreveu para Shilacharya Maharaj com a data, para quem quiser, né? Aquele que quer ver para crer, nós temos que crer para ver, mas a maioria quer ver para crer. E está lá gravado as aulas de Gurudeva, né? Gurudeva falando. E aí depois nós vamos ler, alguém lê para mim, porque eu leio devagar e a gente não tem muito tempo para ler, né? Então, ele começou a fazer, e aí ele fez o prédio do centenário, né, onde tinha o carro de Gurudeva lá, né? Quem foi lá conhece, que era o local lá. É tipo um museu mesmo, né? Que tinha lá de todas as coisas e tal. Ele construiu 4 andares, e Gurudeva saiu de lá com 2 andares construídos. Gurudeva saiu de lá e a Gurudeva falou, eu vou fazer um tour mundial, quando eu voltar eu quero pronto. Mais 2 andares. E aí Gurudeva deixou para Shilacharya Maharaj, o dinheiro não dava nem para pagar os pedreiros, que Gurudeva deixou para ele. Mas é tudo teste. Gurudeva testou a Charya Maharaj até o último. E Gurudeva falou, só tem uma pessoa que eu posso falar algumas coisas. Só tem uma pessoa que eu posso castigar. É a Charya Maharaj. O resto todo mundo abandona. E Gurudeva, depois eu volto na construção do templo, se eu esquecer, vocês me ajudam. E aí Gurudeva falou, só tem uma pessoa que eu posso dar a bronca. Eu mando ele embora, e Shilacharya Maharaj falou, Gurudeva falava, saia daqui. Saia daqui. Aí a Charya Maharaj abaixava a cabeça, e aí ele saía, depois de 1h30, 2 horas ele voltava. E um dia Gurudeva falou, mas eu não mandei você sair? Ele falou, sim, mas você não falou que não era para eu não voltar. E ele voltava, aí precisava Dandavati Pranam. Então Gurudeva sabia que podia cortar o rabo mesmo e a cabeça como uma cabra. O que Gurudeva fizesse, a Charya Maharaj aceitava. E aí Gurudeva falava, Guru Maharaj quer construir o Govinda Kunda, Gupta Govardhana, que todo mundo conhece, tem a foto lá na entrada, né, onde a gente deixa lá em cima, o Govinda Kunda. No outro dia Gurudeva falou isso, no outro dia tinha, se eu não me engano, tem uma aula de Acharya Maharaj falando isso, né? Tinha 10 caminhões de areia, 10 caminhões de pedra, e ele conseguiu contratar 250 trabalhadores em um dia. Veja só a capacidade que tinha Shilacharya Maharaj. E aquele barulho, Gurudeva falou, o que está acontecendo aqui? Aquele monte de caminhão e escavadeira para fazer o Govinda Kunda, né? Então Shilacharya Maharaj era assim, o Guru falou, ele faz. A maioria, na verdade, eu me incluo nisso, né? Claro, a maioria, Guru fala e você vai empurrando com a barriga. Mesmo não tendo barriga, você empurra com a barriga. E você empurra com a barriga. E você empurra, amanhã eu faço. Aí alguém fala assim, vamos em tal lugar. E você fala, vamos, amanhã eu faço serviço. Depois eu faço serviço. Aí passa 1 ano, 2 anos, 5 anos. Shilacharya Maharaj é uma vergonha para nós brasileiros. Shilacharya Maharaj, a Rússia tem traduzido, o espanhol tem traduzido os 4 livros dele. Ele pediu há 7, 8 anos atrás. Ele pediu, claro que eu não vou falar quem são os devotos, né? Mas ele pediu para devotos brasileiros que foram lá visitá-lo, falou, eu quero os 4 livros traduzidos e impresso. E até hoje não está nem traduzido, nem impresso, nem revisado. Está traduzido, mas ninguém revisou, e ninguém passa para ninguém também, sabe aquele negócio, eu fiz, mas é só meu. Né? Então, Shilacharya Maharaj não, o Guru falava no outro dia, ele estava lá fazendo, o Guru falava no outro dia. E tem o Purna aqui, né, que está hoje aqui, eu não sei se ele vai conseguir falar, né,
porque de manhã ele se emociona muito, né? O Purna é a pessoa que viveu mais com a Acharya Maharaj aqui. Ele viveu 3 anos do lado da Acharya Maharaj. Ele era o motorista, era o braço direito, era tudo para a Acharya Maharaj. Né? Se tinha alguém que a Acharya Maharaj confiava, e confia ele, não é que confiava, ele confia nele. E hoje de manhã no programa eu dei a palavra para ele, mas enfim, ele se emociona, ele não consegue falar. É difícil quando você tem um vínculo tão grande, alguém abandona o corpo, mesmo sendo um guru, a gente sabe que ele está no mundo transcendental, né, que é o melhor para ele. Quer dizer, o melhor para ele é servir Deus, né? Tanto faz isso aqui ou no mundo transcendental. Mas o Purna, ele é emotivo também, ele não consegue. Né? Então, se ele quiser, ele fala assim, não, a gente não vai obrigar ninguém a falar, claro. Né? Mas a Acharya Maharaj é assim, muito doce, todo mundo fala, não, ele é muito bravo. Eu já escutei várias pessoas falando isso. A aula dele é muito forte. É que porque a gente não gosta de engolir o que é o correto. Não é palatável, a verdade não é tão palatável assim, né? O pai, quando ele educa o filho, o pai realmente, o pai que gosta do filho, ele não passa a mão na cabeça do filho. O pai que gosta do filho, né, ele vai lá e educa o filho. Ele corrige o filho, porque se aprende na correção. Então, o pai que está sempre passando a mão na cabeça do filho, e a Acharya Maharaj, ele era carinhoso, mas ele via algo errado e ele chamava atenção mesmo. E a aula dele era dura porque ele fala a verdade. E ninguém gosta de escutar a verdade, na verdade. Pelo menos a maioria não gosta de escutar. A gente faz coisa errada, a gente faz. Todo mundo faz coisa errada. Não tem, eu acho que não tem nem devoto puro. Quem eu acho que é devoto puro saiu agora, entendeu? Acabou de sair. Mas, enfim, aqui, né, eu acho, não consigo ver, mas é difícil ser um devoto puro, né? Então, Srila Acharya Maharaj, ele fazia isso, ele queria tornar todos nós um devoto puro. Como o Srila Siddhar Maharaj, claro, como o Srila Govinda Maharaj. Então ele era duro, sim, ele falava a verdade, mas ao mesmo tempo ele era carinhoso, como um pai com o filho, quando castiga. Né? Ele era carinhoso. O Purna pode, né, ele não vai falar, mas enfim, né? Eu já conversei com ele várias vezes sobre isso, né? E ele era muito carinhoso com todo mundo. Comigo, quando eu fui para a Índia, ele sabe que eu tenho problema de saúde, e ele tinha o maior cuidado, ele falou até para o Purna, que coordenava tudo, ó, ele não enxerga direito, coloca ele num quarto que, sei lá, entendeu, que né, é menos ruim, assim, né, é mais confortável. E aí quando eu fiquei doente, ele foi lá, ele mesmo foi me dar o remédio para tomar. E aí ele falou, vem comigo na van, você vai fazer o parikrama comigo. E aí tinha os brahmacharis lá que ficaram nervosos, né? Porque o brahmachari era o lugar dele, né? E só tinha a cúpula lá, né? Acharya Maharaj, enfim, todos os Maharajas, né? E o Tyagi Maharaj, enfim, tinha os brahmacharis, né? E o Purna guiando o carro e tal. Então ele falou, não, vai comigo, você não está bem, você vai comigo. Né? Esse é o afeto do guru, né? O afeto realmente de um guru que ele não está preocupado se você tem dinheiro ou não. Ele não vai te tratar de diferente se você é rico ou se você é pobre. Né? Esse é o Sri Acharya Maharaj. E eu contei hoje, né, também aqui de manhã, e a Acharya Maharaj uma vez ele deu um tapa no rosto do devoto que estava servindo. Aí você fala, nossa, como assim o guru? Você acha que o guru é o santo, né? O guru é aquele lá que, né? A visão de todo mundo é assim, o guru é o santo, né? E você pisa nele e faz assim e tal, né? Não, a Acharya Maharaj, por que ele deu um tapa no rosto do devoto? Eu não vou falar o nome do devoto, claro, né? O Purna sabe quem é também, né? Então, o que aconteceu? O devoto estava lá distribuindo a praçada e na hora do panir, todo mundo quer panir. Né? Todo mundo quer o panir. Põe mais um pedacinho e tal. E o devoto era um pedacinho cada um. Para quem não sabe, panir é o queijo feito na hora, né? Você faz lá, depois eu posso explicar como é que faz, né? Mas aí ele punha, e a Acharya Maharaj viu isso, porque ele ficava olhando tudo. Ele viu isso, o que ele fez? Ele foi lá e falou para o devoto, por que você está colocando só um em cada um? Você quer guardar para você? A Acharya Maharaj, bravo, não é que ele falou manso, né? Ele era duro, ele era firme, né? E aí ele pegou e falou, aí o devoto ficou assim, ele pegou e falou, eu quero que você coloque vários, quanta pessoa quiser, em cada prato, no festival. Aí o devoto falou, mas eu recebi uma ordem para não fazer assim. Ele falou, quem manda aqui sou eu. A minha ordem dá vários. E aí o devoto acho que questiona mais ele e tal, eu não sei exatamente a história, ele contou assim meio por cima, e ele deu um tapa no rosto do devoto.
né? Então, tipo assim, eu que mando aqui, você não tem que regular a praçada para ninguém, né? Ele era duro, mas eu garanto que o devoto nunca mais regulou praçada na vida para ninguém. Né? Se ele visse e não falasse nada, e o devoto ia continuar a regular a praçada, né? Ia fazer. Então, aquele que corrige é aquele que gosta de você. E aí nós temos, né, o caso de Sanatana Goswami, que falava para Mahaprabhu, pô, você não me corrige, você só dá bronca em Jagadananda Pandit, você não gosta de mim, você só gosta dele. Essa visão de uma pessoa elevada. Aquele que recebe a bronca, aquele que é corrigido, é que o outro gosta de você. Né? Essa visão correta. Então, o Srivacharya Maharaj, é impossível glorificar ele. Né? Os acharyas, tipo Janardana Maharaj falou uma vez, ele falou, quando eu vi o templo de Ekachakra ser construído, e ele falou, vou inaugurar e vou fazer o festival de Nityananda Prabhu lá, Janardana Maharaj falou, é impossível, esse rapaz está louco. Esse rapaz está louco, de tanta coisa que faltava para fazer no templo. E ele inaugurou e fez o festival lá. Então a Jananda falou, ele é impossível. E Gurudeva fala aqui, nós vamos ler, vocês vão ler aqui, a Vraja, se puder ler depois, eu acho nada, qualquer uma. E aí ele falou, o Gurudeva falou, ele é impossível. Silachara Maharaj é impossível. E o Pranama Mantra dele fala isso também. Né? Que ele segue a devoção pura, ele é o guardião, e ele está orientando os devotos do Ocidente e do Oriente, enfim, Gurudeva fez o Pranama Mantra para Silachara Maharaj. Apesar de alguns invejosos falarem que não, porque a inveja domina o mundo, né? Então, alguns invejosos falam, não foi Gurudeva que escreveu, porque Gurudeva não escreveu para ele fala para todo mundo que não foi Gurudeva que escreveu, né? Então, mas Gurudeva com todo carinho escreveu, da mesma forma que Srila Siddhar Maharaj escreveu o Pranama Mantra de Gurudeva, que a gente canta todo dia no Vandana. Né? Então, Srivacharya Maharaj é essa grande personalidade. A gente acha, fala, poxa, ele podia estar aqui com a gente, mas isso é uma visão nossa, material. Krishna fez o perfeito. Quantas vezes eu já escutei, pô, Gurudeva se estivesse aqui conosco, sim, se Gurudeva tivesse ficado na Terra, no corpo material, apesar que o corpo do Guru não é material, mas enfim, no corpo que ele tinha aqui, ele ficasse, que nem Srila Siddhar Maharaj até 93 anos, Gurudeva Srila Govinda Maharaj estava aqui conosco ainda. Ele abandonou o corpo em 2010, Srila Maharaj abandonou em 2021, e hoje nós temos Tilaka Nirihara Maharaj. Também a maioria não aceita ele. Né? Isso daí é comum, né? O pessoal não aceitou nem Srila Govinda Maharaj, quando ele assumiu a posição de Srila Siddhar Maharaj, o pessoal não aceita. Né? Mas isso é outra coisa, né? São pessoas que não seguem o Guru. Se o Guru fala, você tem que seguir, esse é o meu sucessor, está gravado, tem vídeo, tem testamento, está escrito, registrado no cartório, os outros devotos falando, glorificando ele, falando, ele é o sucessor e tal. De uma hora para outra começa a falar, não é bem assim. E Gurudeva é duro nas palavras dele aqui, que ele fala, que alguém pode ler aí, né? A Vraja Kumari, de repente, pode ler. Deixa eu abrir aqui. Ela já leu de manhã, ela pode ler de novo, né? Gurudeva é duro, falando o que acontece com aquele, o que tinha que acontecer com aquele que não segue o guarda-sol de Silachara Maharaj. Você pega aqui, Vraja, que eu já sou idoso. Você é novinha ainda. Ó, é daqui para baixo. Deixa eu ver se é depoimento de Silachara Maharaj. Declaração de sucessão. Acho que são 3, até ele acabar, quando acabar a Gurudeva. Segue aqui, né? Aqui, depois, peraí, tem aqui. Até aqui. Você pode ler para o meu mantra depois também. Enquanto isso, eu vou preparar aqui a canção. Vamos escutar Silachara Maharaj, ele próprio cantando o Guru Parampara. E é emocionante. Eu mesmo, meu sono, quando eu vejo ele cantando. E aí Tyagi Maharaj, quando chega no Paranamrita de Acharya Maharaj, e Tyagi Maharaj com a voz embargada também, assim, né? E ele canta, e Acharya Maharaj... Enfim, é emocionante, né? O vídeo. Eu tenho um vídeo, quem quiser, depois eu posso passar. Pode ler. Peraí, Vraja. Eu levanto, vai se ver, não. Eu tô velho, mas...
Declaração de sucessão. Da boca de lótus de sua divina graça, Om Vishnupada, Srila Bhaktisundar Govinda Dev Goswami Maharaj. O próximo Acharya. É bom a data, porque se alguém duvidar, está no livro oficial da Unisamba, tem livro de dúvida, né? Então tem a data aí, a pessoa procura e aí tem o áudio do grupo falando. O próximo Acharya, 4 de dezembro de 2009. Ele, Shripa Bhakti Nirmala Acharya Maharaj, é altamente qualificado e eu o escolhi como o próximo Acharya deste mate. Todos vocês devem agir unidos sob sua orientação, servir fielmente a ele e amá-lo. Seu amor pelo mate é sua maior qualidade. Para que o mate não perca nem um centímetro de sua terra, nem mesmo um centímetro de sua propriedade, ele está trabalhando continuamente para esse fim. Secretário do mate, gerente do mate, futuro acharya do mate. Shripad Bhakti Nirmal Acharya Maharaj Ki Jai. Depois de mim, todos vocês devem continuar como seus seguidores. Todo mundo comete erros, mas raramente vejo alguém com um humor sincero como ele. O tipo de visão profunda e cuidado atento que ele tem para cada assunto não pode ser visto em lugar nenhum. Oro para que o Senhor lhe traga toda bondade e auspiciosidade. Um milagre, 7 de fevereiro de 2009. Estamos tão felizes e muito gratos a Shripad Acharya Maharaj porque ele ouve o que Srila Guru Maharaj quer, o que eu quero e faz isso. Ele faz tudo, todos os arranjos. Ele tem capacidade e já fez muito. É um milagre. Shripad Bhakti Nirmala Acharya Maharaj é um homem impossível, um homem milagroso, cuja energia transborda para o serviço à nossa sociedade. Ele é meu amigo muito querido, discípulo muito querido, trabalhador muito querido, tudo. Minhas bênçãos para ele. Ele está fazendo, cuidando de todos os meus próprios deveres de serviço, e estou muito feliz. Meu desejo, minha ordem e minha vontade. 13 de setembro de 2008. De acordo com a orientação de Srila Guru Maharaj, os membros do Shri Chaitanya Sarasvati Mat serão aqueles que estiverem sob a orientação do Sevaita presidente do Shri Chaitanya Sarasvati Mat. Se alguém não consegue entender, não pode prosseguir com ajuda, afeição e amor para Shripad Acharya Maharaj. Não deve perturbar os assuntos da missão e deve sair. Atualmente vejo que Shripad Acharya Maharaj é a pessoa mais adequada como Semita presidente Acharya. Então este é o meu pedido. Meus votos de felicidade, meu afeto e amor vão para Shripad Acharya Maharaj. Ele é totalmente dedicado à missão e a Shri Guru Gauranga Gandharva Govinda Sundar. Ele quer fazer todas as coisas boas para o mate. Então, para ficar no mate, todos devem apoiá-lo. Essa é a minha vontade, minha ordem e meu desejo. Todos o seguem, mas nem todos o seguem com afeição. Todos devem respeitá-lo como o acharya do mate e ajudá-lo. Aqueles que não podem aceitá-lo devem sair. Este não é apenas o meu desejo, mas é também o desejo de Srila Guru Maharaj. Assim a missão continuará. Então, essa é a vontade de Deus. Apesar de alguns falarem que não, mas essa é a vontade de Deus. Deixou no testamento, minha última vontade é essa tal, né? Mas enfim, né? A gente hoje é um dia do festival, então comemorando esse bate-abraço, cada um é cada um, né? Toda ação tem sua reação, então a gente não tem que falar dos outros, a gente tem que seguir nosso caminho. E quando ele abandonou o corpo, eu não sei quem passou o meu WhatsApp para o pessoal da ISCOM. E o pessoal da ISCOM assim, foram os gurus da ISCOM dos Estados Unidos. Enfim. Eu não conheço o pessoal, tal, mas vários, né, vários mandaram para mim, falando, perdemos, todo o Gaudiamati perdeu um devoto puro hoje. Ele tem muita relação com, acho que ele já Pataka Maharaj, ele ganhando, inclusive, o Bhagavata, né, do pessoal dos GDC, ele tem muito relacionamento. Eles mandaram para mim porque eles falaram, você, né, quer dizer,
eu acredito isso, né? Porque ele coordena aqui o Templo de São Paulo e mandaram para mim. Então, não é só a nossa missão, ó, né, que glorifica ele, porque os outros também veem a potência dele, do genuíno, né? E o Templo de São Paulo, na verdade, ele acompanhou toda a obra, né? Eu falei isso de manhã, mas eu acho interessante falar. E quando eu falei para ele, a senhora tinha análise, não dá permissão para construir o templo, o Gurudeva pediu. E acho que foi até o Vasconda Prabhu, não me lembro quem foi, que traduziu o Tapassi Maharaj, a fala dele para o inglês, né, para o Acharya Maharaj poder saber o que o Tapassi Maharaj falou, né, no áudio. E aí eu falei, só dá permissão e tal. Ele falou, o que você está esperando para começar? Essa foi a resposta dele. O que você está esperando para começar o tempo? E o tempo, e eu mandava as fotos para ele, enfim, as canções do árabe, ele que coordenou, enfim, as canções que são cantadas aqui de manhã à noite, foi ele que coordenou, a oferenda da boga foi ele que me ensinou a fazer, ele e Ali Maharaj, o árabe, foi que Ali Maharaj com ele que me mandaram, entendeu? E ele até falava, você então, na verdade, toda a organização do Templo de São Paulo é dele. Né? E agora, é claro, de Lakanili Maharaj, né? Mas ele que deu toda a orientação para o templo, apesar de alguns irem contra isso, contra aquilo, mas é o que a gente tenta seguir, é Silacharya Maharaj. Né? Então, o Templo de São Paulo hoje está aqui por causa de Gurudeva, por causa dele, claro, né? E pela misericórdia de todo o Guru Varga, né? De Krishna. Mas a gente está aqui hoje porque ele deu o apoio. Né? E quando o devoto puro dá o apoio, como diz Tapassi Maharaj, no áudio que eu tenho, o áudio completo dele, ele fala, se o Guru pediu, vai acontecer. Quando o Gurudeva pediu para ele, em 2008, ele fazer o templo aqui em São Paulo, ele falou, se o Guru pediu, vai acontecer. E a gente está aqui hoje. Né? A gente está aqui hoje e, se for pensar, é um milagre. Né? Isso daí é um milagre. Eu mesmo não acredito. Eu fico olhando, às vezes eu olho e falo, meu, como é que é possível isso? Né? É um milagre, né? Mas a gente está aqui hoje. Né? Então a gente tem que acreditar, não em milagre, entendeu? Mas a misericórdia dos gurus. Né? É tudo a misericórdia do guru. Então, se não fosse o guru, hoje a gente não estava aqui. Silacharya Maharaj já falou isso. Né? Se o guru quer, a pessoa vai. Se Krishna quer, ela vai. Se ele não quer, ela não vai. Então a gente tem que ter essa fé, e eu já falei muito, né? O Purna não sei se vai conseguir falar, né? A gente gostaria que você falasse, mas eu sei que é difícil para você, né? É bem difícil você falar, né? Mas, enfim, se você quiser, eu passo o microfone agora para você, e todo mundo vai falar um pouquinho, claro, quem quiser, né? Você consegue, Purna? Ele não... Enfim, é difícil para ele mesmo, né? Alguém quer... Eu vou começar com a de Purusha aqui, que é o devoto, acho que, mais antigo aqui. Eu falo o senhor sobre quando ele pegou e jogou a chave no Kunda. Ah, eu esqueci de contar essa parte aí do... E a parte na parede de coco. Não, isso aí eu já falei, né? Não, mas ele queria sair fora. Ah, sim. Né? Na verdade, assim, né? Eu esqueci, o de Purusha lembrou, né? Eu esqueci de contar essa parte, e está na autobiografia dele, né? Aí ele fala que ele foi com o Punjab e uma calça, e a escova de dente para o templo, né? E aí, ele de noite, às vezes, ele sonhava, ele pensava com a cama dele, que era confortável, né? Ele ganhava 12.500 rupias por mês na época, era muito dinheiro, né? Era muito dinheiro. Ele tinha uma cama confortável, ele tinha um colchão bom, né? Não era da NASA, mas era um colchão bom. E aí ele tinha, enfim, regalias, ele tinha um ventilador, ele fala, né? Ele tinha um ventilador. E ele dormiu 3 anos aqueles tatame, né? Quem já dormiu, teve uma época que eu era meio louco, eu dormia em tatame também, né? E o negócio é duro, né? Aquele negócio. Então ele dormia nisso daí, né? Sem travesseiro, sem nada, mas ele pensava na vida material. Ele pensava em tudo material, ainda estava com ele, né, no início e tal. E aí um dia ele pegou e falou, não, eu vou me libertar disso. Ele jogou a chave no Govinda Kunda. O Govinda Kunda é o Gupta Govardhana que está em frente ao templo de Koladwip, né? E aí ele jogou lá, mas ele ainda tinha roupa. Ele tinha que prendia, a única coisa que prendia ele depois era a roupa, o Punjab e a calça do mundo material. O resto, né, ele estava lá e tal. E aí ele falou, eu não posso pedir
um fósforo, uma vela, porque vão pensar que eu estou fumando. Ele falou, né? Aí o que ele fez? Ele esperou algum dia acabar a energia e foram lá com uma vela e um fósforo para ele, né? E aí ele falou, agora eu vou queimar. E aí ele queimou a roupa dele. Ele cortou, ele falou que a gente tem que cortar esse vínculo. Não na autobiografia, mas uma outra aula dele. Ele falou, a gente tem que cortar esse vínculo. Né? Corta o cordão umbilical, né? Aquela filha, aquele filho que é muito ligado na mãe. Corta o cordão umbilical, tá na hora de você andar sozinho, né? E ele fez isso para o mundo material. Ele cortou realmente o cordão. E aí ele conta também, né, que a mãe dele foi procurar ele, porque ele, na verdade, a mãe sabia que ele tinha essa tendência. E quando ele sumiu, fizeram até tirada, a cerimônia de abandono do corpo para ele. Ele sumiu, a família pensou que ele tinha abandonado o corpo, né? E a mãe dele foi procurar de templo em templo, procurar ele, lá em Nova do Ipe. E aí, quando ele estava numa reforma do telhado já lá, né, isso recente, que ele estava no templo, ele viu a mãe dele de longe. E aí, quando ele viu a mãe dele, o que ele fez? Desceu correndo e falou com o porteiro. Falou, se procurar essa pessoa aqui, ele não está aqui. Ele não falou que ele era o filho. Ele falou, essa pessoa não está aqui. Aquela senhora lá vai perguntar. E quando a mãe perguntou, ele falou, não, aqui não tem ninguém com esse nome. E aí ele fala assim, eu sou ruim? Ele ainda põe a interrogação, eu sou ruim? Ele falou, não. Ele falou, eu não sou ruim. Ele falou, mas o mais importante é Deus. Ele fala, o mais importante é Deus. Então, não é que ele foi ruim com a mãe dele. E ele falou numa outra aula também, quando ele anunciou que ele estava vivo para a família, o sobrinho já tinha crescido, os irmãos ficaram questionando ele, você não cuidou da mãe, você não estava lá quando ela estava doente e tal. Ele falou, eu cuidei mais dela do que todo mundo, porque eu cuido de Deus. Ele falou, não cuida de Deus, né, mas ele serve Deus, e Deus vai dar para ela o melhor para ela. Melhor do que se eu estivesse dando um remedinho na boca dela, ou se eu estivesse do lado dela, porque é a mente dela, né? Acho que é isso aí, né, de Purusha, que você queria escutar e tal, mas enfim. Mas quem quiser, tem autobiografia completa, né? Bom, já que ele... O de Purusha, fala um pouquinho de Purusha. Por favor. Você é devoto mais antigo aqui. Fala daquele episódio lá. Só. É porque eu não tive esse contato, né, com ele, né? Então... você que sabe, se você quiser passar a bola para outro... Sim, porque... Enquanto isso, eu vou arrumar aqui para os pães, para a gente fazer o... Eu tive contato com o Govindra Maharaj, né? Agora, com ele... Não tive, né? Mas... Está tendo agora pelas aulas. É assim. Mas o que o meu guru falou, eu procuro pegar e cumprir, né? Ele pegou e deixou Bhakti Nirmal Maharaj como sucessor. Então, é isso que a gente tem que pegar e fazer, cumprir o que ele pegou e falou. Eu sigo aquilo que o meu guru pegou e disse, né? Então, Damodara Prabhu já falou das glórias de Srila Bhakti Nimalacharya Maharaj maravilhosamente bem, né? E contou histórias maravilhosas aqui também, a gente lembrar, né, o serviço de Nimalacharya Maharaj. Eu tive uma experiência muito maravilhosa com ele na Índia, né? Quando a gente foi fazer uma pregação nas vilas ali pela Índia. Uma das coisas, muita coisa me chamou a atenção, né? Mas uma das coisas que mais me chamou a atenção era a energia dele. Ele, assim, tinha brahmacharis ali na época novos e ninguém acompanhava nem o andar dele, né? Todo mundo com as pernas meio moles ali, sabe? E ele andando na frente, assim, ele era o primeiro que acordava. Ele tomava praçada muito rápido, né? Também ele comia. Todo mundo comendo ali, ele já comia, ele já servia todo mundo. E nos momentos também de festivais, né, a gente observava que parecia que ele não dormia. Ele ficava naquele megafone e assim, ficava até 2 da manhã, daí 2:30 da manhã já estava no megafone de novo. Falei, meu Deus, o que aconteceu? Não dormiu.
E isso é uma coisa que me impressionou demais, né? Essa energia dele, assim, uma coisa muito extraordinária, né? E é isso, eu tive essa experiência, foi incrível ali com ele, e feliz de estar hoje aqui com vocês também nessa data, né, que a gente comemora, né, mas é uma data triste, né, de lembrar, pelo menos para mim, né, que a gente não está mais, eu não tenho essa visão transcendental, né, e ele não está mais com a gente aqui. Mas feliz ao mesmo tempo, né, de estar aqui, como o Damodara falou, né, nesse templo, que não é só, né, uma vontade de Shila Govinda Maharaj, e é de Acharya Maharaj também, e o Bhuvana, né, o Tapasya Maharaj também sempre deixou isso muito claro, né, e tudo está muito claro. Então, esse negócio se manifestou de uma forma muito mística mesmo, e feliz de ser amigo do Damodara e de vocês aqui. Bom, eu acho que não tenho muito o que falar, já foi bem falado tudo, a história de Acharya Maharaj. Eu acho que eu estou aqui mais para ouvir, né, que é para falar, acho que é muito importante também. E agradeço a todos vocês, né, estar junto aqui. Sri Acharya Maharaj, que já é. Fala um pouco. Fala para eu Fala, vai falar. É muito importante que eu não sei muito tecnologia nem nada, eu tinha um telefone bem ruim que só, e tentando entrar nas Zooms, né, que ele faz, e não conseguia, caía, saía fora do ar, e aí eu ficava desesperada. Isso daí é um bom sintoma, sei lá, eu nem sei por que eu recebi essa graça, mas como que eu não consigo, eu preciso perguntar alguma coisa. Aí, uma hora eu consegui falar só que eu sou a Vimala, e ele escutou, lógico, ele sabe tudo. E aí ele falava assim, ele falou, Vimala? Que Vimala? Qual é a Vimala? A Vimala? Quem? E aí responderam que era a filha do Puri Maharaj, que é a Vimala também. Aí eu falei, não, sou eu, a Vimala, chorando. Eu acho assim, nossa, né? Essa é a misericórdia maior, que chorar, mas realmente me sentindo triste ao extremo. E aí, finalmente, deu certo. Não tinha ninguém perguntando nada, porque nunca dava espaço. Quando você pensava, agora eu vou falar, alguém já tinha feito a pergunta. Ou ele já tinha chamado alguém. Ou ele falava, sei fulano de tal, tá aí? E não sei. Aí eu falei, ai meu Deus, de novo, o que eu faço? Deu um espaço, aí eu perguntei, Srila Acharya Maharaj, por favor, dê a misericórdia para que eu possa fazer meu serviço, para que eu possa ser forte e fazer o serviço de acordo com a vontade do mestre, que eu possa ser forte para fazer meu serviço. E aí a resposta dele é curtinha, mas muito, muito importante, porque ele falou, Vimala, misericórdia é o serviço, e serviço é a misericórdia. Nossa, quer dizer, eu falando agora não tem a potência, mas quando ele falou, eu continuei repetindo. Misericórdia é serviço, serviço é misericórdia. Aí eu falei para as meninas lá do templo em Califórnia, uma das meninas, o nome é Vradia, eu falei, Vradia, ele fala exatamente como Gurudeva. Você viu o que ele respondeu para mim? Ela ficou repetindo também. A importância disso é de que a gente fala misericórdia, me dê sua misericórdia, me dê sua misericórdia. Mas na realidade a gente tem. O serviço é a misericórdia. E ele mostrou. Porque o que é Acharya Maharaj? Acharya Maharaj é serviço personificado.
E realmente eu pude ver também essa potência dele, porque nos parikramas a gente corria, aquelas senhoras mais idosas corriam porque queriam estar ao lado. Aquela vibração, assim, né, ele cantando o parikrama inteiro. O parikrama inteiro, ele não para de cantar os bhajans. E onde está ele pertinho, ele fica em cima daquele carrinho, né? Tem uma vibração incrível, uma potência incrível. Se a gente perdia o passo e ficava para trás, a gente não gostava disso, corria para poder ficar ali. E isso daí, né, esse magnetismo que ele tem é a pureza. Por isso é que é Acharya, né? Nirmala Acharya Maharaj. Essa pureza dessa devoção, que a gente nem sabe nem conceber o que seja. E Nihar Maharaj, a gente percebe isso também, né? Essa devoção pura. E a gente nem sabe a sorte que a gente tem, que eles estão aí, né? Que ele está aí. Ele é a soma de todos, porque isso que é Parampara. A Parampara é essa corrente que vem. Então, Nihar Maharaj está representando todos eles. Essa potência está. E a gente tem ele aí, ainda as pessoas não querem aceitar, e que não sei o quê. O que é a idade? O que é conhecer as coisas pela cabeça? Você pode ler um monte de livros, mas ler o livro não significa que você está desenvolvendo algo que você possa realmente, por uma misericórdia, sentir no teu coração, que significa revelation, não é? A revelação no coração, a manifestação. Então, tem tudo isso aí presente para a gente, né, nesses dias assim, tentar colocar no coração, pedir a misericórdia deles mesmos para poder desenvolver isso. Porque, na realidade, o que é vida espiritual? Vida espiritual é o coração ansiando, né? Uma coisinha que você faz, não é a quantidade, mas é a qualidade. Algo que você possa fazer e você sente no seu coração, você quer, né? Essa vontade de estar presente, de realizar um serviço, porque serviço, na realidade, é o que vai desenvolver a devoção. Eu, quando ia para a Índia, eu não ficava em nenhuma aula praticamente, ou nada. Estava limpando o mandir lá de Guru Maharaj, das deidades, e a classe estava ali à frente da gente, no Nat Mandir. Aí eu estava limpando e eu escutava uma coisinha de vez em quando, aí eu pensava comigo, sabe, Guru Maharaj, sabe, Gurudeva, não faz mal que eu não estou sentadinha lá na classe, mas com certeza, qualquer coisa que você queira que eu desenvolva para o teu serviço, eu vou conseguir isso. Né? Que nem sei por que eu estava pensando dessa forma, mas na realidade é isso. O serviço é a manifestação de qualquer coisa que a gente aprenda, que ouve. Você só realiza, você só vê concretamente através do serviço. E para mim, é a maior graça realmente que Gurudeva me concedeu de me manter em serviço sempre. Desde o momento que Gurudeva me deu a conexão que já existe, não é que de repente porque tem uma cerimônia é que você não, a conexão com o mestre espiritual já está ali no coração. E daí tem uma cerimoniazinha assim para, né, para deixar a coisa mais visível aos olhos, mas não é essa a iniciação. A iniciação já está do coração a coração. E então Gurudeva, Govinda Maharaj me deu essa misericórdia porque eu sempre pedi serviço. Gurudeva, posso estar no Suicide Squad? Suicide Squad, que eu falava em rio, porque é suicidal, né, que fala em inglês. Suicida, que é o português. Aí todo mundo dizia, a Bímola quer estar no Suicide Squad. Ou seja, o que significa Suicide Squad? Isso significa qualquer coisa que seja realmente necessária e que o Gurudeva precisa que seja feito, você pede a misericórdia para poder realizar isso, né? E aí, quando eu fui para a Índia, eu pedi Gurudeva, levantei a mão. Será que o senhor poderia me mandar para algum lugar para ajudar a sua missão? E eu estava aqui no Brasil ainda. E aí ele falou, vou pensar.
vamos fazer uma reuniãozinha com os sannyasis. E aí eles pensaram uns 2, 3 dias, e aí ele começou a selecionar lugar. Não, a Itália não dá porque é muito frio. A Bima, ela sente sempre muito frio. E que Londres não dá porque também é frio. E que a Austrália é muito longe. Aí ele pensou, já sei, São José, na Califórnia. E aí ele falou para mim, Bimala, você pode coletar? Coleta, né? E eu falei, sim, Gurudeva, eu posso. Mas eu, na realidade, não tinha experiência nenhuma. Burna Mohan me deu um pouquinho de stickers. Aí eu ia naquela Faria Lima, naquele farol grandão, e aí eu falava para as pessoas, olha, ajuda isso, mais aquilo, dá uma doação, eu te dou esse sticker. E eu consegui muita doação. Aí o Bhuvan Mohan estranhou, porque era para vender um número, né? Assim dizer, R$2, R$1, mas eu não dizia isso. Eu dizia assim, olha, a gente faz isso, mais aquilo, ajuda as crianças, dá comida, dê uma doação, e o máximo que você puder. E aí eu disse, ó, eu tenho esse sticker para você. Aí eu vim com um montão, né? Uma quantia enorme. Aí o Bhuvan Mohan falou, nossa, Bimala, você nem ficou muito lá. Falei, mas Bhuvan Mohan, porque eu não estou vendendo. Porque isso aqui não é venda, isso aqui é para um serviço e pertence ao mestre espiritual. Então eu não vendo nada, eu não sou vendedora. Ele falou, muito bem, Bimala. Aí eu falei, tudo isso que eu coletei, quando eu for à Índia, eu vou dar para Gurudeva. E aí eu, quando fui, entreguei para ele, falei, tudo isso? Eu falei, não era tanto, né? Mas aqui para o Brasil era. E foi assim que Gurudeva me disse, então você pode coletar? Eu digo sim. E quando eu fui para lá, que ele me enviou, eles compraram o ticket para mim de Londres até Estados Unidos, porque o meu ticket era daqui de São Paulo até Londres, e de Londres voltava, né? Então, o trecho eles usaram, e aí todos os devotos ajudaram um pouquinho, e eu fui para os Estados Unidos. E aí, estava demorando, era a garagem que eles prepararam para mim, não estava pronta. Eu dizia, mas quando? Quando que eu vou começar? Quando? Isso é uma graça divina, porque né, essa ansiedade, essa vontade. Aí me puseram lá sem terminar e já logo me levaram. Então tá bom, vamos levar você num lugar que você possa coletar. E eu nem sabia o que eu ia falar nem nada, mas aí é que tá, a inspiração vem. Então eu falava com as pessoas, acompanhava, eles iam entrando, é um lugar onde as pessoas renovam a carteira de motorista. E lá nos Estados Unidos vai muita gente, está sempre entra e sai. E eu acompanhava a pessoa. Não pode, você tem que ficar num lugar e não pode acompanhar, né? Você pede a pessoa que é dar, senão... Eu acompanhava até a porta. Por que não sei o quê? Por que não sei o quê? Aí o gerente reclamou e foi lá do nosso templo. Não, é que ela é muito entusiasta. Não é entusiasta? ela continua querendo conversar. E aí eu vi que realmente esse serviço... Porque Gurudeva me deu essa misericórdia, sempre eu gostei muito, não importa que sacrifício que era, né? Porque realmente você tem que ficar na rua o tempo todo, na frente da porta lá da loja. E aí eu comecei no aeroporto, né? Tipo da ISKCON, só que da ISKCON nem estava lá, mas estava eu. Né? E direto por 20 e poucos anos, todo dia no aeroporto. E lá a gente não podia se movimentar. Você está aqui, é um balcão, assim, você não pode ir até a pessoa, você tem que chamar. E chamar uma pessoa que está querendo ir viajar e buscar o avião não é nada fácil. Mas aí é que está, não tem problema. Quando o mestre espiritual te dá um serviço, como diz o Prabhu, você faz, e aí é que está realmente a coisa. Então, a tônica é realmente serviço. O serviço vai realmente proporcionar que se você lê alguma coisa ou escuta uma aula, aquilo vai ficar no teu coração. Muitas vezes a gente ouve, eu ouvi a aula, não sei, dizia alguma coisa. Mas na realidade vai ficar quando você tem a prática. Né? Você coloca da tua energia e você coloca a tua intenção e é o que o mestre está pedindo, mestre espiritual, e você está realizando. Então, isso é que realmente é a vida espiritual prática. Né? Porque a gente senta aqui, estuda,
canta, tudo bom, mas como é que você vai sentir ali no seu coração tudo isso? Não adianta só escutar, sentar e falar. Você tem que estar ativo dentro disso. Né? E é o que eu faço nos Estados Unidos. Eu já estou lá há 35 anos. E realmente é de segunda a segunda, eu não penso nada. E agora que eu estou morando, porque eu morava um pouquinho longe, ia fazer o serviço e voltava. Então eu já não tenho esse lugar, porque venderam o prédio, e eu estou lá. O que aconteceu? Tinha pouca gente, um foi embora, um ficou doente, e aí eu comecei a fazer todos os arates. Só o da manhãzinha não, porque eu fico até a noite para pôr a deidade para descansar, e numa boa. Né? A Vimala faz, a Vimala faz. Eu acho, para mim, isso daí é a bênção, né? Como a Acharya Maharaj respondeu. Bimala, misericórdia é o serviço. Serviço é a misericórdia. Então, a tônica maior para o dia de Acharya Maharaj, Acharya Deva, é relembrar isso, porque ele é a personificação disso, né? O serviço. Serviço, ele não tira a energia, serviço dá a energia. E mesmo que no corpo material a gente sinta muitos problemas, isso não tem importância realmente. Eu, às vezes, estou tão cansada que eu durmo de sari, eu me deito, dali a pouco é 3 da manhã, nossa, estou de sari, o que aconteceu? Essa não tem importância nenhuma, realmente não tem. Ele que sabe muito bem, que personificou isso. Então, eu digo assim, para todos nós podermos ouvir isso, que a Acharya Maharaj continue nos dando a força e a bênção de que possamos realmente estar ativos dentro do que é a missão de Guru Maharaj, Sri Chaitanya Sarasvati Mata, Govinda Maharaj, Acharya Maharaj, Niha Maharaj. Está aí, clarinho. As outras coisas que foram sendo adicionadas é porque a alma está em diferentes estágios. Talvez ainda queira estar no estágio que é mais material, e esse grupo brigou com esse, porque ainda é necessário essa oposição e essas pessoas que a alma ainda está buscando isso, não está buscando o serviço puro, ainda quer um pouco de mistura, um pouco com material e tudo. Então, Krishna apresenta tudo. Você quer isso? Tá, eu te dou. Você quer isso? Tá, eu te dou. Então, na realidade, olha, a oposição também ajuda o serviço. E Acharya Maharaj disse isso várias vezes. A oposição ajuda o serviço, porque ela como que peneira. Quando a gente escolhe o feijão, vai tirando as pedrinhas e não sei o quê, né, para o feijão ficar limpinho. As pedrinhas estão lá, entende? Então, isso daí não tem importância. Na realidade, isso adiciona. Porque quem está buscando a devoção realmente, do fundo da alma, que a gente não tem a devoção pura, mas a gente pede, então a gente vai ficar num lugar onde ela está disponível. E onde não está, onde existe, isso é meu, isso é teu, eu quero não sei o que, eu quero fama, eu quero um pouquinho mais de dinheiro, então tá, vai ali, vai aqui, vai ali. Mas a devoção pura é o que realmente a alma precisa. Então a gente está agradecido a esses mestres que estão nos proporcionando isso e os seus servidores, como Damodar Prabhu e todos vocês. E Purna, que você falaria isso muito mais lindo, eu acho que estou pedindo do seu coração que venha, porque eu estou conseguindo falar. Porque você é o que vive isso. Né? Então, que todos os mestres continuem te abençoando e continuem fazendo com que vocês todos sejam exemplos para nós. Então, é isso que eu tenho a dizer, eu agradeço. Eu tenho a tendência a falar demais. Eu queria falar só uma coisinha que eu gostei muito, que quando ele falou, Bimala, misericórdia é o serviço é a misericórdia. Isso ficou comigo, eu fiquei falando para todos, presta essas coisas. Parecia assim uma coisa super nova. Não, a gente escuta toda hora, né? Mas aí é que está a coisa. É super nova porque o coração escutou, a alma escutou. Peraí, não, deixa eu... Realmente. Então tá. Acharya Deva Ki Jai. Paramparam Ki Jai, outro devotos Ki Jai. Prabhu, desculpe. Perdão. Quem não falou ainda? A Alessandra falou já? Muito feliz de estar aqui, ver a Bimala, de Prabhu, todos os Prabhus aqui, de todo mundo. Muito bom. Nós te amamos muito. Yes.
Obrigado. Além de longa data, cada vez que eu viajo no Brasil, muitos anos sempre me Obrigado. e a minha mãe brinca com ele, e abraça. Sei. Nossa, ela ama demais. Vilma, nossa, muito feliz de ouvir isso. Obrigado, Vilma. Muito obrigado. Muito bom, muito bom. E muito bom ouvir isso. Eu lembro de Sila Tiaradeva vindo aqui para o Brasil, lá em Campos, né? E a gente ficou muito tempo com ele. Eu lembro de ser muito feliz ao lado dele e da energia dele e da energia de seva dele, do exemplo dele para nós, da harmonização que ele trouxe. Sila Janarda Maharaj estava junto, Sila Ashana Maharaj estava junto, Sila Trivikram Maharaj estava junto, todos os grandes devotos, o Rinchak estava junto, todos os grandes devotos estavam lá. E foi maravilhoso. Eu lembro de estar muito feliz e engajado em seva pela misericórdia dele, e muito feliz de ver o olhar misericordioso e carinhoso e amoroso dele para nós. Ele nem me conhecia, já era infinitamente amoroso comigo, falando comigo e me orientando, e foi muito bom. E assim, eu sei que é uma experiência mais assim emocional, mas eu achei importante falar porque foi muito importante, acredito, para o Brasil, para mim, para todos nós aqui também. E eu pude acompanhar a orientação e o acompanhamento de Sila Tiaradeva com o Damodara durante muitos anos e o relacionamento deles. E eu acompanho aqui como o Damodara se esforça diuturnamente para seguir as orientações de Sila Tiaradeva Maharaj, e isso é uma grande experiência para mim também. Fico muito feliz do quadro agora de Acharya Maharaj que a Didi fez também. Muito bom, a gente sempre admira. Muito obrigado, Didi, pelo seu trabalho. É isso, obrigado. Jai Acharya Maharaj ki jai. Aqui do lado masculino. Dá o lado feminino, você pode trazer. A Amrita não falou, a Shunanda não falou. A Shunanda é devota de Sila Maharaj, né? A Amrita também. A Amrita recebeu a segunda iniciação de Sila Maharaj. A Shunanda, aqui hoje, acho que é a única devota dele, né? Então você vai falar com certeza. Eu também sou. A Bina é devota de todos os gurus. Porque na realidade é isso que eu vi, é isso que é. É o Diksha, né? Na verdade. Porque fala que é guru. Na verdade, guru é guru. E a gente manifesta no nosso coração. E cada um deles está manifestado no outro. Essa coisa de separatismo, assim. Então eu sou. Eu quis falar de Diksha Guru, né? Então ele é o Diksha Guru das duas. Né? No meu também, eu sou discípulo dele de segunda iniciação. Vai lá militar. Eu sou um pouco emotiva também. Pareço durona, mas eu sou meia manteiga derretida. Mas, enfim, né? Vou dizer Jai, por a Bíblia estar aqui hoje. Jai, pela Didi pintar o quadro. Foi 2 presentes que nós ganhamos hoje, né? De ter a Bíblia aqui com a gente, de ter o quadro de Gurudeva, porque a Didi pintou. E esse é muito bom. E na minha vida material, né? Eu tive 2 presentes, né, que foi o dia mais feliz da minha vida. Foi a minha primeira iniciação, né, que eu estava buscando, passei por vários processos de várias religiões, que ninguém entendia, né, como era a minha vida, as coisas que eu passava, né, mística, assim, vamos dizer assim. E aí eu encontrei o Adipurusha, que através do Adipurusha eu conheci o movimento. Aí depois eu tomei a segunda iniciação com a Acharya Maharaj, né, e aí eu lembro que, eu não vou lembrar que dia que foi, antes dele abandonar o corpo, teve um darshan dele, né, que foi de madrugada, né? Você lembra? Foi o último, né? E ele estava diferente nesse darshan, você lembra? Todo mundo percebeu, até o Damodar, todo mundo percebeu. E eu falei, custe o que custar, eu vou assistir, né? Eu assisti, com sono lá eu assisti. Aí eu estava em casa, né? Isso sempre acontece comigo, o que eu vou falar não tem nada a ver, mas é uma coisa que acontece comigo, é natural, né? E aí eu estava em casa, aí antes da Damodara ligar para mim, né, dizendo que o Guru tinha abandonado o corpo, eu estava, não sei o que eu estava fazendo, estava lendo, eu sei que eu estava estudando alguma coisa. Aí eu senti um arrepio, né, que começou aqui do pé da minha coluna, que foi subindo até a nuca, né? E toda vez que eu sinto isso, sempre vem uma notícia ruim para mim, né?
pessoas que eu conheço que morrem, né? Uma notícia ruim. Natural, né? Enfim. Aí eu recebi isso, aí eu falei, ai meu Deus, será que aconteceu alguma coisa? Aí dali um pouco, Damodara ligou, né? Aí ele falou que, nossa, eu fiquei arrasada. Eu falei, Damodara, é verdade? Não acredito. É verdade? Ele